Em 2014, um motoqueiro aterrorizou a cidade de Goiânia, em Goiás, ao cometer uma série de homicídios. Inicialmente, se acreditava que o seu alvo eram mulheres, tornando a vida de diversas garotas um pesadelo. Sair na rua para comprar pão era extremamente perigoso, e isso não é um exagero. A série de homicídios começou ainda nos primeiros dias de 2014. Era 18 de janeiro, quando a adolescente Bárbara Luísa Ribeiro Costa foi assassinada enquanto aguardava a avó na rua Valentino Capuzzo, no setor Lorena Park, região oeste da cidade. Era verão e o dia estava bem quente. A adolescente havia feito o cabelo para uma sessão de fotos marcada para o dia seguinte, porque ela estava prestes a completar 15 anos e estava ali se preparando para sua festa de debutante. Quem convivia com a Bárbara garante que ela era feliz, uma garota extrovertida, alegre, vaidosa e que gostava muito de estudar. Naqueles dias, ela estava tomada por essa ansiedade, afinal os 15 anos representavam a chegada de uma nova fase muito importante na sua vida, assim como de muitas meninas, a grande festa de 15 anos, essa espécie de transição da adolescência para a vida adulta. A Bárbara estava vivendo essa fase, sonhando acordada com o seu futuro. Ela fez os cabelos e, após terminar o atendimento no salão, ela caminhou poucos metros pela calçada e sentou em um banco debaixo de uma árvore para aproveitar a sombra e esperar a avó e o tio que a buscariam naquele dia. Enquanto aguardava, observou um homem se aproximar com a sua moto, mas ela não demonstrou nenhuma reação. Afinal, era dia, a rua estava movimentada e não havia motivos para se preocupar. Era só mais um motoqueiro de passagem como tantos outros. Entretanto, o motociclista parou o veículo ao lado de Bárbara e trocou algumas palavras desconhecidas com a menina, mas em questão de segundos, o homem sacou sua arma e atirou no peito de Bárbara. Um tiro certeiro que ceifou a vida da garota de 15 anos, interrompendo todos os seus sonhos. Sem demonstrar preocupação alguma, como se não tivesse feito nada de errado, nada demais, o motoqueiro assassino subiu em sua moto e deixou o local sem levar absolutamente nada, nenhum pertence da vítima. Bárbara era apenas a primeira de várias pessoas que seriam assassinadas em um curto período de 8 meses em Goiânia. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar do Maníaco de Goiânia. Faz tempo que eu não falo de um assassino em série por aqui, e esse aqui foi bastante pedido por vocês. Essa será a história de mais de 30 vítimas, todas assassinadas por um único homem, Tiago Henrique Gomes da Rocha, um jovem vigilante de um hospital materno-infantil, um rapaz acima de qualquer suspeita. Esse caso foi muito pedido, é uma história bastante conhecida, mas que ainda tem nuances que talvez você nunca tenha ouvido falar. Então o episódio tá muito bom, mas tá melhor ainda porque temos cupom! Sim, cupom de desconto para uma marca muito da hora, a Insider Store. É uma marca de roupas funcionais que eu já tô apaixonada, gente, por 2 motivos bem simples. O primeiro, que ter um armário funcional me ajuda a eliminar aquele probleminha de ai meu Deus, o que eu visto hoje, sabe? Simplesmente porque todas as opções funcionam para diversas ocasiões. É que nem esse podcast que te acompanha no dia a dia, na academia, no trabalho, no home office, na viagem. As roupas da Insider também servem para qualquer situação e também vêm em todos os tamanhos, do PP ao XXGG. E o segundo motivo, gente, é assim, o milagre que eu pedi para Deus, as roupas desamassam no corpo graças à troca de calor. É muito da hora, é muito funcional mesmo. E assim, eu nunca mais pego no ferro. Eu já não pegava mesmo, eu assumi os meus amassados, mas roupa amassada é uma desgraça. E vocês sabem que, né, de desgraça já basta esse podcast. Agora com as peças da Insider, eu sou outra pessoa, lisa, lisinha sempre, mega funcional, pronta pra tudo. As peças são bem confortáveis e podem ser suas com desconto, porque temos cupom. É só ir na Insider Store e usar o cupom Café com Crime 12. Café com Crime 12. Eu vou deixar na descrição do episódio o link pra vocês e o cupom. É só ir lá e fazer a boa, entendeu? E saiba que ao apoiar essa parceria do Café com Crime com a Insider Store, adquirir os produtos deles, seguir a marca, tudo mais, você tá ajudando a fortalecer o Café com Crime e é um outro jeito de apoiar a Dona Café aqui também. Bom, bora de quem indicou o caso do Maníaco de Goiânia. Foram os seguintes crimezeiros:
@brunarossi, @danieltosta22, @fernandaisis, @fogaça_k, @renata_gomes_mrs, @lailaxtina, @tiago.ap, @carlanmorais, @ellensjsantos, @wesley.fbr, @moraispamela, @timoreira, @hilary gonzaga, @leticia cris, @yasmin.tonete, @mateusnatan, @thaisinde, Laila Cristina, Ana Sá, Maria Eduarda Moraes, Mila Rezende, Rodrigo Santos e Renata Leite. Eu falei que foi bastante gente, esse caso realmente foi muito pedido. Muito obrigado para todo mundo que enviou as sugestões. E se você quer dar aquela moral para Dona Café aqui, que tal clicar aí na estrelinha no seu aplicativo para avaliar o podcast? Deixa aí suas 5 estrelinhas, segue também o Café com Crime para não perder nenhum novo episódio e já ativa as notificações para saber sempre quando um novo episódio chegar. Tudo isso, esse monte de clique que você faz em 5 segundos, ajuda demais o podcast a crescer, a atingir mais pessoas e assim eu poder continuar esse trabalho maravilhoso que é ter esse podcast. E com isso, bora começar do começo? Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved Chief Resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. No início de 2014, a cidade conhecida como a capital verde do país, por apresentar a maior área verde por habitante do Brasil, ganhou destaque nacional por uma série de assassinatos que tirou o sono das mulheres. Goiânia, que é o município que figura entre os locais com melhor índice de qualidade de vida do país, se tornou o pesadelo de milhares de jovens que se enxergavam como alvo potencial de um assassino frio que escolhia aleatoriamente as suas vítimas e as matava sem motivo aparentemente nenhum. A série de homicídios começou ainda nos primeiros dias do ano. Era 18 de janeiro quando a adolescente Bárbara Luísa Ribeiro Costa foi assassinada enquanto aguardava a avó na rua. Começava então o martírio da família da vítima em busca de respostas. Logo, seriam diversas famílias de diversas mulheres da cidade buscando por essa mesma justiça, pois Bárbara foi apenas a primeira dessa série de assassinatos ocorridos em Goiânia, em 2014. Menos de 24 horas depois de Bárbara, o motociclista assassino atacaria novamente. A jovem Beatriz Cristina Oliveira Moura, de apenas 23 anos, deixou sua casa no setor Nova Suíça, na zona sul da cidade, na manhã do dia 19 de janeiro para comprar pão. Algo tão simples, algo tão rotineiro, algo tão comum. Mas nesse dia, ela não voltou mais para casa. Quem testemunhou o homicídio relatou à polícia militar que um motoqueiro armado passou pela vítima, sacou sua arma e efetuou os disparos que atingiram a jovem. Ele fugiu em seguida sem levar absolutamente nada. Um encontro do acaso no meio da rua. Não se sabe o motivo, mas alguns casos que seguiam esse mesmo padrão das mortes dessas duas primeiras vítimas sequer entraram para a contagem oficial das investigações do matador da motocicleta. Talvez pelo desmembramento dos trabalhos que foram realizados em diversas delegacias e por diversos policiais
Aliás, porque eram tantas vítimas que nem mesmo os policiais envolvidos conseguiram se organizar ou entrar em um consenso. Os homicídios eram investigados individualmente por delegacias e equipes distintas, o que também pode ter sido um dos fatores que dificultou o esclarecimento dos crimes e permitiu que o assassino continuasse agindo com toda a liberdade pela cidade. Esse foi o caso da jovem estudante Arlete dos Anjos Carvalho, de 16 anos, que foi morta no dia 28 de janeiro, quando voltava a pé da casa de uma amiga. A menina, assim como as vítimas anteriores, foi abordada por um homem que pilotava uma moto no bairro Goiá, na zona sul da cidade, e levou um tiro certeiro no peito. Por mais que ela tenha sido a terceira vítima, os casos simplesmente não foram conectados logo de cara. Foram necessários 6 dias até que mais uma morte acontecesse. No dia 3 de fevereiro, a dona de casa Lilian Cici Mesquita e Silva, de 28 anos, morreu de maneira similar às primeiras vítimas, apesar de não conhecer nem Bárbara, nem Beatriz e nem Arlete e não ter nenhuma ligação com elas. Lilian saiu de casa para buscar os filhos, de 10 e 6 anos, em uma escola no setor Cidade Jardim, na região sudoeste do município, mas não chegou ao seu destino. Ela caminhava pelo meio-fio quando um motoqueiro parou na esquina das ruas Formosa e Buriti Alegre, esperou até que Lilian se aproximasse, desceu da moto e, sem dizer nenhuma palavra, a alvejou com um tiro no peito. Esse foi o primeiro crime com registros de imagem. A qualidade era péssima, mas foi possível entender um pouco da dinâmica do assassino, que mais uma vez fugiu sem levar nada. Lilian morreu no local antes que pudesse ser atendida por uma equipe médica. Apesar das diferenças físicas entre as 4 vítimas e também de algo que ligasse uma às outras, o modus operandi das mortes chamou a atenção das autoridades, porque havia similaridades entre esses assassinatos. A imprensa estava rendendo pauta adoidada e inflamando a população, porém os investigadores ainda não acreditavam, ou pelo menos ainda não divulgavam as suas suspeitas de que as mortes tivessem sido causadas pela mesma pessoa. Ainda não se falava sobre um assassino em série. No dia 28 de fevereiro, a morte de um homem quebrou o ciclo de assassinatos de mulheres. O empresário Denilson Ferreira de Freitas tinha 38 anos e era dono de um restaurante na rua 23, chamado o Bar e Restaurante Cabanas. Ficava no setor central de Goiânia. Era um dia comum de trabalho na vida do empresário, até que por volta da 1h30 da tarde, um homem entrou em seu restaurante e anunciou um assalto. O Denilson, ele não reagiu, muito pelo contrário, ele atendeu às ordens desse suposto assaltante. Quando o Denilson calmamente se virou para pegar o dinheiro, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Ele não tinha feito nenhum movimento brusco, não tinha tido nenhuma reação que sugerisse qualquer ameaça. Ele simplesmente foi pegar o dinheiro, que foi o que tinham pedido para ele, né? Só que ele foi friamente assassinado. Tem poucas informações sobre a morte do Denilson, mas é fato que ela não foi ligada aos casos das mulheres assassinadas anteriormente. O seu assassinato quebrou com o padrão de jovens assassinadas por um motoqueiro, né? Ao olhar inicial, o Denilson teve a sua vida interrompida em uma tentativa de assalto. Provavelmente foi registrada como um latrocínio, e a verdade sobre quem era o seu assassino só viria à tona meses depois. Coisa similar com o que aconteceu com Arlete, que também de início não foi colocado na conta do maníaco de Goiânia. E aconteceu a mesma coisa com Thaís Pereira de Almeida, de 20 anos. Talvez porque sua morte não foi registrada no município onde as outras meninas foram assassinadas. A Thaís morreu em Aparecida de Goiânia, que ficava a 19 quilômetros de distância dali. Ela foi morta no dia 10 de março de 2014, na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, em frente a um motel, quando, sem mais nem menos, um motoqueiro se aproximou, disparou contra sua cabeça e fugiu sem ser incomodado. O intervalo entre as mortes era muito curto, o que era motivo suficiente para as mulheres da cidade entrarem em pânico. Não havia padrão, não havia motivação aparente para os assassinatos. A impressão de quem vivia na cidade era de que o assassino, ou assassinos, né, porque até então a polícia não considerava essa hipótese de ser uma pessoa só, que esses assassinos brincavam de roleta russa com a população, sabe? As mulheres saíam para trabalhar, estudar, buscar os filhos na escola ou simplesmente visitar uma amiga e não sabiam se teriam o azar de dar de cara com esse
homem na rua. Elas estavam vivendo um pesadelo que ainda não tinha data para acabar. Apesar da sequência de crimes, havia poucas evidências, pistas, características e imagens que fossem capazes de nortear as inúmeras equipes que trabalhavam nos casos, o que dava a segurança necessária para que o maníaco continuasse agindo, sem se importar com nada além da sua sede em apertar o gatilho. 4 dias após a morte de Thaís, ele voltou a atacar. Dessa vez, a vítima foi a assessora parlamentar Ana Maria Victor Duarte, de 27 anos, que foi baleada em frente a uma lanchonete no setor Bela Vista, um bairro de classe média alta na região central da cidade. Eram por volta das 11h30 da noite. A Ana estava lanchando em companhia do noivo e de uma amiga quando foram abordados por este homem, que deu voz de assalto e pediu o celular de seu acompanhante, que o entregou imediatamente, como as pessoas sempre faziam. Porém, quando o homem pediu o celular de Ana, ela não tinha. Ela falou que não estava em posse do seu celular. E aí, o homem a baleou e fugiu, mais uma vez sem levar nada das vítimas. Com a ajuda das testemunhas, a Polícia Civil chegou a divulgar um retrato falado do suspeito após esse assassinato da Ana, da assessora parlamentar. Só que ele estava sempre de capacete, era um motoqueiro e vivia de capacete, então era um pouco difícil, de ter qualquer informação detalhada sobre o rosto dele. Enfim, era difícil de identificá-lo. Outra informação importante que a polícia soltou na época do assassinato da Ana foi a de informar que a vítima não foi escolhida aleatoriamente no local onde foi assassinada, como era feito com as outras vítimas. O maníaco teria seguido Ana de sua casa até a lanchonete. E ele estava tão seguro de suas ações, porque até então o assassino abordava vítimas que estavam sozinhas na rua, Mas não, dessa vez ele resolveu abordar Ana acompanhada. Ela estava com o noivo, estava com a amiga, e foi a primeira vez que o maníaco de Goiânia fez isso, mas não foi a última. Vanessa Oliveira Felipe, de 22 anos, era uma jovem cheia de sonhos e planos. Apesar da sua pouca idade, ela era uma menina responsável, dedicada ao trabalho e já buscava ofertas para comprar o seu primeiro apartamento. Ela tinha planos de deixar a casa dos pais, de morar sozinha, queria ser independente. Na noite de 23 de abril, a Vanessa voltava da academia, mas ela lembrou que precisava comprar um desodorante. E ela decidiu dar aquela passadinha básica na farmácia do bairro de Goiás para comprar, o item, quando deu de cara com o seu algoz. Um homem chegou ao local, na farmácia, em uma moto preta, estacionou na porta, entrou na farmácia e atirou nas costas de Vanessa. Assim, gente, sem mais nem menos, interrompeu o futuro promissor de Vanessa, que morreu na hora. Mais uma vez, o crime não deixou pistas, não tinham imagens. Mais uma vez, ele agiu friamente diante de testemunhas que eram incapazes de socorrer a vítima ou agir de alguma forma para impedir o ataque. O maníaco da motocicleta parecia não ter limites e parecia também que a polícia não queria enxergar o óbvio. Essas mulheres eram vítimas de um serial killer. As respostas das autoridades com relação ao assunto eram evasivas, mas a imprensa já tratava os assassinatos como crimes em série, porque seria muita coincidência motoqueiros adotarem o mesmo modo de agir para atacar mulheres com um período tão curto de tempo entre cada crime. Aos poucos, o assassino foi dando suas brechas. No dia 8 de maio, um motoqueiro passava em frente a um bar no setor Jardim América, na região sul de Goiânia, quando avistou Janaína de Souza, de 25 anos. Ela estava sentada sozinha no bar. O suspeito deu a volta no quarteirão e a sua movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança da região. Só que a Janaína ela não estava sozinha como o assassino imaginou. Um amigo a acompanhava naquela noite, mas ele tinha levantado para ir ao banheiro. Ao voltar para a mesa, esse amigo testemunhou o motoqueiro entrando no bar de capacete, sacando uma arma e atirando nas costas da amiga, que não teve a menor chance de defesa, gente. Ele veio pelas costas, ela nem viu e ela morreu no local na hora. O bar estava cheio, mas ela foi a única alvejada pelo atirador, como se fosse realmente um alvo.
A Janaína era casada, mãe de 2 filhos e trabalhava em uma boate sem que a sua família tivesse conhecimento, o que levantou a suspeita de que o crime poderia ter sido premeditado, talvez por algum cliente, o que não se confirmou posteriormente, mas aumentava essa dúvida de será que os crimes estão relacionados, que são ligados, que é um assassino em série? Sempre pairava essa dúvida, apesar do modus operandi ser igual para todos esses crimes. Ainda naquela noite, outra vítima. Bruna Gleiciele de Souza Gonçalves estava esperando por um ônibus que a levasse para casa após um dia exaustivo de trabalho. A jovem de 27 anos aguardava a condução na Avenida T9, no setor Bueno, quando ela foi abordada por um motoqueiro que anunciou um assalto. A Bruna não reagiu. Ela abriu a sua bolsa para entregar o aparelho celular ao assaltante, mas foi alvejada antes mesmo que pudesse encontrar o celular na bolsa. O suspeito fugiu em uma moto preta sem levar nada da vítima. Outro assalto que parecia só uma desculpinha para matar. Naquele mês, em maio de 2014, um áudio de WhatsApp passou a circular e a causar pânico na população. Na gravação, uma mulher não identificada afirmava que havia um assassino em série agindo na capital. Mas, acreditem ou não, o titular da Delegacia de Investigação de Homicídios de Goiânia, o delegado Murilo Polatti, afirmou em todas as letras que a história não passava de um boato, era só um áudio de WhatsApp, fake news, boato total. Ele disse, abre aspas, não existe um serial killer em Goiânia, e se tivesse, a Polícia Civil seria a primeira a alertar toda a população pela responsabilidade que tem, não só com a segurança pública, mas com a sociedade. Fecha aspas. Eu fico me questionando se a polícia estava realmente com os olhos bem fechados diante de tantas evidências, ou se isso é um fato de que hoje, olhando para trás, a gente vê essas conexões que não estavam tão óbvias anteriormente, né? Mas, pô, é um modus operandi muito óbvio, né? Não queria usar a palavra óbvio, mas é um cara que chega, fala de um assalto, atira na pessoa e sai sem levar nada numa moto, sempre usando capacete. Enfim, parece muito óbvio, mas não sei se na época não era, ou se realmente a polícia só não queria dizer nada para evitar pânico também, né, da sociedade. Mas o fato é que esse trabalho que eles estavam fazendo não estava surtindo efeito algum em parar esse assassino. Na verdade, o motoqueiro assassino foi ficando cada vez mais ousado e seguiu matando pelas ruas da capital de Goiás em uma velocidade tremenda. No dia 23 de maio, ele matou a jovem Carla Barbosa de Araújo, de 15 anos. No dia 1º de junho, foi a adolescente Isadora Aparecida dos Reis, também de 15 anos. A estudante de apenas 13 anos, Tainara Rodrigues de Cruz, e Tâmara da Conceição Silva, uma mulher que estava grávida, ambas morreram no dia 15 de junho pelas mãos do motoqueiro assassino. O estudante Pedro Henrique, de 19 anos, foi no dia 20 de junho. Rosirene Gualberto da Silva, de 29 anos, no dia 19 de julho. Juliana Neubias Dias, de 22 anos, se foi no dia 25 de julho. Adailton dos Santos Farias, de 23 anos, no dia 31 do mesmo mês. E a última vítima dessa série, a adolescente Ana Lídia de Souza, de 14 anos, no dia 2 de agosto. Crime que também foi registrado pelas câmeras de segurança. A jovem, a Ana Lídia, andava pela rua em direção a um ponto de ônibus na região sudoeste da cidade. Ela não tinha o costume de andar sozinha, mas a mãe trabalhava com artesanato e estava expondo suas peças em uma feira de Goiânia, a Feira da Lua, que é um evento bem tradicional que reúne turistas e moradores todos os sábados desde 1992. A Ana Lídia foi abordada pelo motoqueiro antes que pudesse chegar ao seu destino e foi atingida por 2 tiros, um no braço e um no peito, sendo deixada para morrer enquanto o motoqueiro subia em sua moto e fugia sem deixar rastros. Não dava mais para adiar. O caso havia ganhado as manchetes nacionais e as autoridades estavam lidando com uma pressão insuportável da população e da imprensa por respostas. Era preciso uma ação efetiva por parte da polícia. Por isso, no dia 4 de agosto de 2014, com 8 meses de atraso, desde que os assassinatos em série começaram na cidade, a polícia criou uma força-tarefa para investigar os casos do assassino de mulheres e também de alguns homens
homens até então não estavam exatamente ligados, né? Mas ocorreram também assassinatos de homens, tanto antes e depois de 2014, mas eu já conto para vocês essa parte. Enfim, uma equipe robusta foi colocada em um lugar para fazer essa investigação. Era composta por 16 delegados, 9 deles da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, 3 que atuavam em delegacias da região e outros 3 do interior do estado. Além deles, outros 30 agentes e 10 escrivães integravam o grupo. Então, beleza, temos uma força-tarefa, temos uma equipe robusta, mas o que se tinha até o momento? Quais pistas seriam capazes de direcionar essas investigações e levar a polícia ao culpado? As vítimas, como já falamos de início, não tinham muito em comum. Elas variavam de idade, eram entre 13 e 29 anos, elas não compartilhavam características físicas semelhanças, nem interesses, nem trabalho, nem estilo de vida. Elas não tinham ligação nenhuma. O único detalhe é que a maioria delas possuía cabelos longos e escuros, com poucas exceções, a exemplo da vítima Janaína, que era loira. Em todos os casos, a dinâmica do assassinato foi semelhante. O suspeito circulava de moto e, quando avistava uma vítima em potencial, sacava sua arma, disparava e fugia sem levar nada. Chama a atenção o fato de que o assassino não descarregava a arma em suas vítimas, ele não saía dando múltiplos tiros, né? A maioria delas foi morta com um tiro certeiro. Em alguns casos, ele atirou 2 ou 3 vezes. Mesmo diante dessas informações, o delegado Murilo Polatti resistia em aceitar ou de divulgar, né, que a hipótese de que os crimes estavam sendo cometidos por uma mesma pessoa era verdadeira. Como argumento, ele chegou a informar que as motos utilizadas nos assassinatos eram de marcas e modelos diferentes e que as descrições físicas dos suspeitos não eram as mesmas em todos os casos. O Polatti, ele tendia a acreditar que alguns crimes eram passionais e que outros estavam relacionados ao consumo e tráfico de drogas das regiões, mas que ele não podia divulgar detalhes para não comprometer nenhum inquérito. A possibilidade de que havia um serial killer agindo na cidade continuava sendo tratada como boato. Foram necessários 2 meses de trabalho para que as informações fossem reunidas, afuniladas e que o perfil de um suspeito pudesse finalmente ser traçado. 2 suspeitos chegaram a ser detidos ainda no mês de agosto, quando a força-tarefa foi colocada em ação. O primeiro deles foi preso por estar em posse de uma moto roubada que era muito similar à moto utilizada nos crimes, mas a sua participação na execução não pôde ser comprovada, então ele foi liberado. O segundo já cumpria a pena em regime semiaberto por uma tentativa de homicídio, mas ele também acabou sendo liberado por falta de provas. Curiosamente, depois que as investigações se iniciaram com força em agosto, os crimes aparentemente cessaram. Após uma pausa de 2 meses, o motoqueiro voltaria a atacar. Na madrugada do dia 12 de outubro, o motoqueiro entrou em uma lanchonete usando capacete, carregando uma mochila, e avistou um casal conversando em uma mesa próximo ao balcão. Como se não houvesse mais ninguém dentro da lanchonete, o motoqueiro seguiu até a mesa sem dizer uma palavra. O rapaz pensou que se tratava de um assalto e entregou o seu celular, mas o assassino pediu que ele voltasse ao seu lugar enquanto colocava a mão na cintura e sacava sua arma. Sem que houvesse tempo para qualquer reação, o homem apontou para o peito da moça e puxou o gatilho 2 vezes. Porém, a arma falhou. Revoltado com a impossibilidade de matar a mulher, o motoqueiro usou sua perna esquerda e chutou a boca da menina, um golpe tão forte que a fez cair no chão. Assim que descarregou o seu ódio na vítima, ele virou as costas, montou na moto e foi embora, com toda a calma, caminhando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. O caso dessa mulher foi incluído nas investigações da Força Tarefa como tentativa de homicídio, mas o seu nome não foi divulgado. Foi a partir daí que, contrariando as declarações anteriores de seus colegas, que o delegado-geral da Polícia Civil, João Gorski, afirmou pela primeira vez que os investigadores procuravam um assassino em série. Eu acredito que é um serial killer. No começo, ele matava aleatoriamente. No fim, ele estabeleceu um padrão. Apenas 2 dias após o seu último ataque, a polícia finalmente prendeu um suspeito de cometer a série de assassinatos em Goiânia.
O homem finalmente tinha uma identidade, um rosto, e a população da cidade poderia finalmente respirar mais aliviada. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20, e com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with Tri-Zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Quando a polícia finalmente decidiu se unir para buscar o autor dos crimes, que até então acreditavam girar entre 15 e 17 vítimas, começaram a surgir peças de um quebra-cabeças difícil, mas não impossível de ser resolvido. Para conseguir mais imagens do assassino, os investigadores foram além das mortes ocorridas em 2014 e assistiram horas e mais horas de registros de câmeras de segurança de outros crimes que também foram cometidos por motoqueiros para comparar características físicas, o modo de agir dos criminosos e tentar encontrar um fio que os guiasse até o suspeito. E encontraram esse fio. No dia 5 de novembro de 2012, um homem se aproximou de uma pessoa em situação de rua que dormia debaixo de uma marquise, sacou o seu revólver e atirou contra essa pessoa. Assim como nos crimes que estavam na lista dos investigadores de 2014, o assassino deu as costas para a vítima e deixou o local calmamente, subindo em sua moto e desaparecendo no escuro da noite sem deixar outros rastros. Esse registro foi comparado com o vídeo do assassinato da dona de casa Lilian e com a imagem gravada no dia 8 de maio de 2014, quando o criminoso deu a volta no quarteirão para matar Janaína, que estava no bar. Os olhares mais atentos puderam encontrar semelhanças entre esses 3 vídeos, essa pessoa presente nos 3 vídeos, revelando que não eram 3 pessoas diferentes, 3 motoqueiros diferentes. Era uma pessoa só. Essa era a primeira pista de uma série que os componentes do grupo de trabalho conseguiriam reunir adiante. E também mostrava que esse cara, esse motoqueiro assassino, já tinha agido anteriormente. 2014 não foi o seu primeiro ano. Procuravam um homem
homem experiente, um assassino frio. Mas acabaram descobrindo que esse cara era um ladrãozinho mequetrefe, e foi graças a um roubo que outros detalhes puderam ser adicionados à investigação. Com as imagens registradas antes da morte de Janaína, em maio de 2014, os investigadores se reuniram para traçar as possíveis rotas de fuga do assassino naquele dia e perceberam que havia câmeras de segurança em uma padaria no Jardim América, ali próximo do local, e resolveram entrar lá para pedir as gravações dessa câmera. Para a surpresa dos policiais, o suspeito já havia assaltado aquele local 2 vezes, uma delas logo após o crime, em 8 de maio de 2014, quando Janaína foi a vítima. No vídeo, o suspeito estaciona a sua moto em frente à padaria, entra e anuncia o assalto. Ele está de capacete e os funcionários pegam todo o dinheiro do caixa e o entregam ao motoqueiro, que o guarda calmamente nos bolsos antes de deixar o local, dessa vez sem ferir ninguém. Foi um assalto verdadeiro. O delegado Eduardo Prado, um dos integrantes da Força Tarefa, concedeu uma entrevista para o programa Câmara Record em 2017 e apontou alguns trejeitos que chamaram a atenção da equipe durante esse garimpo dos registros, né? Então, o que eles puderam ver nessas imagens da câmera de segurança que começaram a traçar o perfil de quem seria esse homem? Bem, o motoqueiro assassino era um homem alto, ele tinha 1,87 de altura. Mas o que chamou a atenção foi a maneira como ele descia da moto. Ele jogava sua perna de maneira que formava um arco ao subir e descer da moto, um trejeito igualmente observado em outros vídeos. O seu jeito de andar também era peculiar. O assassino caminhava jogando as pernas, com os pés levemente virados para fora, mas sempre calmo ao trocar os passos. Andava devagar, sem pressa, algo incomum para quem foi flagrado cometendo um crime desse tamanho. O modelo do capacete e o sapatênis preto com a sola branca também foram detalhes levados em consideração. A terceira pista contradiz uma declaração do delegado Murilo Polatti, que disse que a moto dos assassinos eram de modelos e cilindradas diferentes e por isso eram pessoas diferentes. Vocês estão lembrados disso? Pois bem, na verdade, o motoqueiro sabia que a moto utilizada nos crimes poderia ser flagrada por câmeras e que as testemunhas dos seus crimes também poderiam facilmente identificá-la durante os seus depoimentos, né? Vai que anotam a placa. Enfim, por isso ele utilizava uma capa para cobrir o tanque da moto. É por esse motivo que em alguns vídeos ele aparece com uma moto preta e em outras vermelha, mas tudo não passava de um truque, um jogo que o assassino fazia para passar despercebido. No entanto, os olhares mais atentos dos investigadores conseguiram identificar que a moto possuía acessórios que a diferenciava das outras. Por exemplo, tinha um freio a disco nas 2 rodas, do mata-cachorro cromado, uma proteção instalada na roda dianteira, próximo ali ao motor, para que protegesse as pernas e os pés do piloto, e também o símbolo da Honda na traseira, que ele não fazia questão de esconder. Então, apesar da cor diferente da moto e de parecer diferente, era o mesmo veículo. Mas já que o motoqueiro assassino usava uma moto de sua propriedade para matar, né? Estabelecemos que era sempre a mesma moto. E ele não fazia questão de ser discreto na prática dos seus crimes, ele matava ali na rua, no bar, em locais muito públicos, como que ele não foi pego com a boca na botija antes? Era simples. Ele usava placas furtadas e essa troca da identificação da moto foi uma dica valiosa para a polícia chegar até ele. Ainda no dia que ele assassinou Janaína e Bruna, em 8 de maio de 2014, uma testemunha conseguiu anotar os números da placa, e essa informação constava nos arquivos da polícia desde maio. Ou seja, temos uma testemunha que anota o número da placa, descobrem que a placa tinha sido furtada, né? Então não era a placa real do assassino, mas descobrem que foi furtada. E descobrem que foi furtada em um supermercado. Então, os investigadores foram ao supermercado e conseguiram resgatar as imagens do dia que o crime aconteceu e conseguiram o inédito registro do assassino com o rosto descoberto, desprotegido pelo capacete, que guardou a sua identidade por meses. O motoqueiro assassino entrou no estacionamento carregando o capacete nas mãos e a maneira dele de caminhar, que a gente já conhece que tinha um trejeito peculiar, e também o seu sapatênis preto com a sola branca, a sua altura de 1,87 e o seu modo de portar o entregaram. Era o assassino.
não tinha como não ser o homem que eles procuravam. E aí, só abrindo um parênteses que eu fico pensando, poxa, eles já tinham o número da placa. Lá em maio, já tinham essa informação, mas não cruzaram essa informação, gente. Não cruzaram. E por isso, só foram descobrir todos esses detalhes depois de agosto, depois que tantas vítimas foram feitas, né? Enfim, gente, finalmente, demorou, mas chegou, o assassino tinha um rosto. O motoqueiro tinha boa aparência. Ele tinha um rosto quadrado, sobrancelhas com aquela ponta mais aguda, arqueada, sabe? O nariz pequeno, pontudo, barba rala no rosto, um cabelo loiro bem escuro, assim, marrom claro, né? Bem cortado o cabelo, com um leve topete. Faltava pouco para colocarem as mãos no maníaco. Tinham um rosto e tinham também, gente, um nome, porque quando a placa foi roubada no supermercado, chegaram a prender um rapaz chamado Tiago. Prenderam esse rapaz, mas deixaram ele ir. Também prenderam ele de novo em outro momento por estar andando com uma moto furtada, mas também deixaram ele ir, porque até então ele não era um suspeito de assassinato, não tinham cruzado essas informações, né? Então tinham o nome, tinham o rosto, mas não sabiam onde ele estava. E do nada, gente, quando a polícia descobre todas essas informações, do nada, o motoqueiro assassino para de matar. Ele cessa a sua série de crimes que ele vinha cometendo desde janeiro. Todos os meses tinha um crime novo. E aí, depois do dia 2 de agosto, nada. Setembro, nada. Após um período de 2 meses sem matar, talvez até pelo medo de ser pego, né? Porque quando as investigações finalmente caminharam e chegaram a essas conclusões, descobriram tudo, ele entra nesse ato, né? Não sei se ele estava com medo. Mas após um período de 2 meses sem matar, o motoqueiro assassino sentiu necessidade de voltar à ativa. A tentativa de homicídio contra a moça na lanchonete, no dia 12 de outubro, foi a cereja no bolo que a polícia precisava para fechar as investigações e finalmente algemar as mãos do motoqueiro 2 dias depois dessa tentativa. Naquela noite, ele não teve sucesso no seu assassinato, e apesar dos ferimentos que ele causou à vítima, ela conseguiu se salvar. Mas o assassino acabou vacilando ao deixar uma pista decisiva para os investigadores na lanchonete. Um pouco antes de ir até a mesa do casal e apontar a arma que falhou para o peito da mulher ali sentada, o motoqueiro usou um copo na lanchonete e o deixou ali, em cima do balcão. A evidência foi entregue para a polícia e os vestígios ali deixados batiam com as de uma carta que o matador enviou à Delegacia de Homicídios em março de 2013, mesmo que o documento, a carta, tivesse datada 21 de maio de 2012. O envio da carta à polícia comprovava que o assassino gostava de atenção. Também mostrava que ele assistia aos telejornais para acompanhar as notícias dos assassinatos que ele cometia. O documento enviado à Delegacia de Homicídios dizia o seguinte, abre aspas. Goiânia, 21 de maio de 2012. Cara Polícia de Goiânia, venho através desta comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto. Sou um assassino em série, ou se preferir, podem me chamar de serial killer. Até agora, matei 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Matei de todas as formas, mas o meu método é esfaquear até a morte. E garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídio por esfaqueamento, certamente fui eu. Não tentem me parar, pois vou até o fim disso. Boa sorte a vocês. Assinado, Facada. Grato. Fecha aspas. Aqui vou abrir um parênteses para falar um pouco sobre essa carta. Depois que o motoqueiro assassino foi preso e acabou confessando outros crimes que não estavam esclarecidos pela polícia, como era o caso daquelas pessoas em situação de rua e alguns homens e homossexuais, foi descoberto que matar a tiros não era a única forma que o assassino usava para matar. Ele também usava facas e, em outros casos, matava com a própria mão.
Agora, gente, vamos lá. O cara mandou carta pra polícia, gente. Ele se deu um próprio apelido. Ele falou, assinado Facada. Hoje ele é conhecido como Maníaco de Goiânia, né? O motoqueiro assassino, mas o apelido que ele se auto-intitulou Facada. Ele queria a atenção. E, o que me deixa mais puta da vida é que dava pra ter prendido ele antes. Sabe por quê? Porque é o que eu falei, um homem chamado Tiago chegou a ser denunciado pelo Ministério Público Estadual 1 ano antes pelo furto daquela placa de moto que ele pegou no supermercado. E em 2013 ele também foi preso por estar com uma moto furtada. Tudo isso foi registrado no 5º Distrito Policial de Goiânia. Mas o Tiago foi solto porque até então ninguém suspeitava que ele era um assassino e porque a polícia demorou para juntar as peças de que tudo isso eram assassinatos em série, não casos isolados, não eram assaltos, não eram nada, eram assassinos em série. Essas mulheres eram alvos desse homem, sabe? Agora, imagine se os crimes não tivessem sido investigados isoladamente. O trabalho da Força Tarefa foi incrível. Todas essas peças que eles juntaram das câmeras e tudo mais. O que aconteceu é que as investigações anteriores a essa Força Tarefa deixaram muito a desejar, né? E foi atrasado. Foi um caso que começou a ser levado a sério muito tarde. Ao todo, para que o motoqueiro assassino fosse enfim identificado, foram ouvidas mais de 200 pessoas, 576 placas de veículos foram analisadas e mais de 50 mil fotografias de infrações de trânsito foram vistas pela polícia, 300 horas de câmeras de segurança foram analisadas. Então, claro, o trabalho da Força Tarefa foi incrível e deu resultado, chegaram na identificação do assassino. Mas demorou. Foi só então, em 14 de outubro de 2014, a polícia já estava bem municiada de informações sobre o motoqueiro assassino para finalmente conseguir realizar uma prisão. Agora, eles sabiam quem eles estavam procurando. Sabiam que o motoqueiro tinha um rosto, uma altura, características, trejeitos que só eram dele. Foi através do reconhecimento dessas características que, no início daquela noite, policiais civis que trabalhavam na investigação pararam um rapaz que seguia de moto para o trabalho na Avenida Castelo Branco, em Goiânia. Ele combinava com as características do assassino que procuravam e, claro, estava de moto. Depois de ser abordado, o moço disse que era vigilante em um hospital materno-infantil, ele tinha apenas 26 anos de idade e o seu nome era Tiago Henrique Gomes da Costa. Os policiais decidiram o conduzir à delegacia para prestar esclarecimentos e ele não ofereceu resistência alguma. Ele foi algemado e seguiu para a delegacia, onde os policiais iriam confirmar se aquele suspeito era de fato o Tiago, o assassino que eles procuravam, que deixou aquela região em pânico nos últimos meses. Para a surpresa de delegados, investigadores e dos próprios policiais que o conduziram à delegacia, o Tiago falou tudo e mais um pouco, como se ele tivesse sentindo uma necessidade de desabafar. Ou, acredito eu, simplesmente a necessidade de ser reconhecido pelo seu feito. Uma questão de vaidade que me parece muito comum a esse tipo de criminoso, né? O vigilante, sem ninguém precisar falar nada, confessou nada mais nada menos do que 39 assassinatos. Além das mortes de mulheres, ele abriu o bico e se entregou em crimes cometidos também contra homens, alguns deles em situação de rua e outros homossexuais. Assim que o Tiago foi preso, houve a apreensão também da sua motocicleta, né, que ele usava ali na caça de suas potenciais vítimas, e uma busca foi realizada pelos investigadores em sua casa também, onde encontraram um revólver calibre 38. Não tinham dúvida de que esse era o cara, de que aquelas confissões dele eram reais. Nos interrogatórios, realizados por mais de 8 delegados distintos, cada um responsável por uma morte específica, o Tiago não tratava suas vítimas pelo nome, mas sim por números. O delegado Douglas Pedrosa, um dos responsáveis pelos interrogatórios a que Tiago foi submetido, ficou chocado com a frieza do acusado e com a forma que ele tinha de arquitetar as ideias em sua mente. Para o Tiago, as pessoas que ele matou não eram pessoas, eram apenas números. O número 30, o número 12, sim, eu lembro do número 1. E foi assim a sua confissão.
Quando Tiago foi preso, seus familiares e conhecidos não conseguiam conter a surpresa ao descobrirem o que ele fazia no off. A sua mãe, a dona de casa Sônia, que chegou a conceder entrevistas sob a condição de não mostrar o rosto e não ter o seu sobrenome divulgado, ela não via aquele jeito fechado do filho com muitos bons olhos, mas ela jamais cogitou a hipótese de que ele seria capaz de matar. Ela engravidou ainda na adolescência e assumiu a responsabilidade com o filho sozinha. O pai do motoqueiro assassino sumiu assim que soube da gestação. O Tiago veio ao mundo em 4 de fevereiro de 1988. Para sustentar o filho, a Sônia trabalhou como doméstica e o deixou aos cuidados da avó, que praticamente o criou até a adolescência. A Sônia contou: "Eu era muito ausente. Geralmente, minha mãe quem cuidava dele. Eu trabalhava, era nova, ficava menos em casa. Ele teve uma infância conturbada. A gente passava necessidade. Foi uma situação muito difícil. Às vezes passa pela minha cabeça que talvez eu devesse ter ficado mais tempo com ele." Gente, olha só a culpa que essa mulher carregou. Mas essa é a vida real da mãe solo. É muito difícil estar presente e acompanhar o desenvolvimento dos filhos de perto quando se é obrigada a trabalhar de sol a sol para que a criança tenha um mínimo, alimento e tudo dentro de casa. E ainda em cima de tudo isso, suprir a falta de uma figura paterna na vida do garoto ou das dificuldades que ele tinha de se comunicar e de se conectar com as pessoas, sabe? E ela se sentia essa culpada, tipo, putz, eu tinha que ter ficado mais com ele, talvez isso não tivesse acontecido, sabe? Mas aí, cadê o pai? Cadê, gente? Cadê o resto do suporte aí, né? Não tinha, então, enfim, é uma culpa muito injusta dela carregar. Enfim, o Tiago, ele era muito calado, ele tinha muita dificuldade de fazer amigos, passava o dia meio separado das outras crianças, e isso preocupava a sua mãe. A dona Sônia chegou a cogitar procurar por um psicólogo para ajudar ele, dar algum tipo de acompanhamento, mas a situação financeira deles não permitiu, e ela acabou deixando o assunto de lado. Até porque as coisas ficaram até mais apertadas quando Sônia engravidou novamente, e 1 ano após o nascimento do Tiago, ela teve mais um filho, teve aí o irmão mais novo do Tiago. Apesar das dificuldades financeiras ali da família, o menino foi criado em um lar amoroso, não lhe faltava amparo emocional. Os avós Erundides e a dona Juraci diziam que o jovem era uma criança amorosa e educada, querido pela vizinhança durante toda a infância, mas que notaram uma mudança drástica de comportamento dele durante a adolescência. Ele se tornou um menino calado e bastante introspectivo. O seu jeitão quieto, entretanto, não gerava problemas aos outros. O Tiago trabalhava como vigilante em um dos maiores hospitais do estado e nenhum colega de profissão tinha qualquer queixa contra ele. Na real, ele estava acima de qualquer suspeita. Quando o vigilante foi preso pela série de assassinatos, morava apenas com a mãe em uma casa simples em um bairro periférico de Goiânia. Durante o seu depoimento à polícia, o maníaco de Goiânia disse que ainda na infância maltratava animais, que é uma característica até que comum quando a gente fala de psicopatas e de pessoas que cometem esses tipos de crimes. O Tiago também afirmou que era vítima de bullying por parte dos colegas da escola e que ele também sofreu abuso sexual de um vizinho. Depois de contar tudo isso sobre sua vida, seu passado, seus traumas, as questões que mais afetavam ele como pessoa, ele confessou o crime que teria sido o seu primeiro assassinato. Aconteceu em novembro de 2011. Tiago, na época com seus 23 para 24 anos, abordou Diego Martim Mendes, de 16 anos, no terminal Praça da Bíblia, no setor leste universitário. O clima entre os dois era de paquera, e os dois logo decidiram manter relações sexuais em um terreno. Mas ao chegar ao local, o Tiago disse que foi tomado por uma raiva e acabou matando o menino. A família de Diego disse que naquele dia ele tinha saído de casa cedo para fazer sua inscrição no Colégio Militar Hugo de Carvalhos Ramo. Por volta das 11 da manhã, ele ligou para a mãe e avisou que havia conseguido se candidatar a uma vaga, que pegaria um ônibus sentido Praça da Bíblia e que depois voltaria para Aparecida de Goiânia. Mas ele nunca chegou em casa. Apesar de confessar esse seu primeiro crime,
o corpo de Diego jamais foi encontrado e Tiago acabou absolvido pelo júri com relação a este caso. Pela maneira como Tiago começou a matar, parece que ele procurava uma assinatura, uma maneira de ficar conhecido pelos crimes que cometia. Ele iniciou com o assassinato de Diego, partiu para as pessoas em situação de rua e as facadas que ele usava, né? E até queria esse apelido de assinado facada. E só então ele adotou esse, digamos, estilo de escolher jovens mulheres aleatoriamente nas ruas e executá-las com um tiro. Parecia que ele tentava construir essa persona de assassino em série com um modus operandi e tudo mais. Chamou bastante a atenção dos investigadores também, durante ali os depoimentos do Tiago, o fato de que ele tinha uma aversão à figura feminina. Ele falava abertamente sobre os seus crimes com os homens, com os delegados policiais e tal, mas quando tinha uma mulher na sala, ele demonstrava muito desconforto e chegava a se calar diante delas. E talvez isso explique também por que ele decidiu ter mulher como seu alvo principal. Bem, como os homicídios foram investigados separadamente, né, porque inicialmente acreditava que eram tudo casos isolados e etc., os processos seguiram pelo mesmo caminho. Um dos promotores responsáveis por alguns processos enfrentados pelo Tiago, o Dr. Maurício de Camargo, ele disse que todos os crimes cometidos pelo motoqueiro assassino, ele agia sob uma mesma motivação. E isso foi muito interessante. Qual que era a motivação? Nenhuma! Não havia motivação para os assassinatos. Ele sequer conhecia as vítimas. Ele simplesmente sentia uma necessidade, uma ansiedade e só conseguia se acalmar após cometer os crimes. Então a motivação dele era essa raiva interior que ele sentia e não uma motivação externa em relação à vítima, né? Isso não existia. Além do jovem Diego, o Tiago matou 2 pessoas em situação de rua ainda em 2011. No ano seguinte, em 2012, ele matou mais 3 pessoas. Em 2013, subiu esse número para 5. E aí, em 2014, foram tantas vítimas que nem a polícia foi capaz de fechar um número. Algumas matérias divulgadas na época da prisão dão conta de que, após confessar 39 mortes, o Tiago teria voltado atrás ao assumir apenas, bem entre aspas, né, apenas 29 homicídios. Mas o Dr. Maurício explicou que a história não foi bem assim, não é que ele voltou atrás da sua confissão. Em entrevista concedida ao podcast Investigação Criminal, o promotor afirmou que Tiago não voltou atrás da confissão, mas que a polícia não foi capaz de reunir provas que o levassem a julgamento, porque não tinha testemunhas, não tinha impressões digitais, filmagens, balística, não tinha absolutamente nada que fosse capaz de sustentar o indiciamento, né, por aqueles 39 casos. Então, o Tiago foi levado a júri por 29 homicídios e por uma tentativa de assassinato. O primeiro caso pelo qual ele foi julgado é até curioso, porque não estava no rol daqueles casos iniciais. Ana Rita de Lima e Ana Carla Lemes da Silva foram assassinadas em dezembro de 2013, enquanto caminhavam na rua. Não se sabe por que o caso dessas adolescentes de 17 e 15 anos, respectivamente, não haviam entrado na contabilidade da polícia dos crimes atribuídos ao maníaco de Goiânia até então. Eles foram casos anteriores, óbvio, né, aos que aconteceram em janeiro de 2014, que foi quando começou aquela saga com a vítima Bárbara, aquela menina de 15 anos que aguardava a avó depois de ter feito o cabelo, né, no salão. Essas vítimas, por algum motivo, não entraram nesse rol da investigação, mas agora foram levadas em consideração. E aí é engraçado até que antes, né, ali do início do julgamento e tudo mais, o Tiago disse que ele havia parado de cometer crimes e que estava em busca de ajuda espiritual para que conseguisse se manter longe dos assassinatos. Ele ignora totalmente a tentativa de homicídio que ele fez no dia 12 de outubro, né? Mas ele considera aquele ato entre agosto e outubro como esse momento que ele buscava ajuda. Ele disse, abre aspas, "Fiquei 2 meses parado, estava indo bem, mas conseguiram me prender." Fecha aspas. 2 dias após ele ser preso, o Tiago tentou suicídio ao cortar os pulsos com uma lâmpada na prisão.
O motoqueiro assassino chegou a ser defendido pelo advogado Tiago Huascar, que definiu o seu cliente como insano. Mas ele acabou deixando o caso por divergências sobre os valores de honorários e a defesa do vigilante passou para as mãos da Defensoria Pública através das advogadas Bruna Moreno e Leonaine Alves de Camargo. 4 meses após a prisão do Tiago, um laudo assinado pelos psiquiatras Léo de Souza Machado e Diego Franco de Lima, divulgado pela Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, classificou o motoqueiro assassino como um psicopata, porém imputável, ou seja, capaz de responder pelos seus atos. É importante destacar aqui que os psicopatas, eles são pessoas inteligentes e capazes. O transtorno tem como característica a incapacidade de sentir empatia, arrependimento, além de sentirem desprezo pelas obrigações sociais, digamos assim. Mas essas pessoas são totalmente capazes de ponderar riscos, de entender certo e errado. Então sim, um psicopata pode ser imputável. A palavra é forte, né? O distúrbio, ele existe e normalmente nos remete a assassinos, crimes hediondos, mas a verdade é que a maioria esmagadora dos psicopatas não é composta por criminosos. No Brasil, 1 a cada 30 pessoas pode sofrer com o transtorno. Isso significa que são aproximadamente 6 milhões de psicopatas dividindo espaço com você. Imagina se todos eles fossem criminosos, gente. Não é assim que funciona. E isso prova que Tiago sabia o que fazia. Mas ele simplesmente não se importava, sendo totalmente capaz de responder pelos seus atos. Mas claro que o Tiago tentou se eximir de qualquer culpa, né? Em uma audiência de instrução preliminar realizada no plenário do Tribunal do Júri de Goiânia, o Tiago afirmou que foi induzido ao cometer crimes por uma voz que inspirava ele a tomar aquelas ações. Ele tinha um sentimento demoníaco e precisava extravasar aquele sentimento. O cara que abriu o bico quando foi preso e apresentou ali a sua lista de 39 vítimas para os delegados que tomaram o seu depoimento, ele passou a negar alguns desses crimes e disse que confessou sob coação policial. Quando questionado pelo juiz Gessier Coelho de Alcântara se havia algum sentimento dele em relação aos crimes que cometeu, o Tiago respondeu que estava arrependido, mas que o sentimento havia surgido depois que os fatos vieram à tona. Ou seja, ele se arrependeu apenas porque foi pego. Caso contrário, teria continuado matando sem um pingo de remorso. Para aguardar a série de julgamentos que enfrentaria nos próximos anos, o Tiago foi levado para o núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, onde ele foi colocado em uma ala de segurança máxima. E para quem está achando esse nome familiar, foi o mesmo presídio onde Leonardo Pareja, personagem já conhecido aqui do Café com Crime, que teve a sua história contada lá no episódio 124 do podcast, foi nesse local que ele comandou uma rebelião de 6 dias em abril de 1996 e onde ele foi morto em dezembro daquele ano por outro detento. Então, é um local que já tem aí uma história, a história do Leonardo Pareja, que você já deve ter escutado no Café com Crime se você é crimiseiro de verdade. Mas vamos lá. Para garantir a segurança do Tiago, foram necessários 20 policiais para a escolta dele. E mesmo assim, o Tiago conseguiu chutar um fotógrafo que estava registrando ali a sua transferência. O cara estava raivoso, gente. Em novembro de 2014, os advogados do Tiago afirmaram que ele estava recebendo mensagens de admiradoras interessadas em conhecer o assassino confesso de dezenas de mulheres. E, gente, eu jamais vou conseguir entender como uma mulher tenta qualquer tipo de aproximação com um acusado de homicídio, principalmente quando ele é suspeito de ser um serial killer que matava mulheres. Imagina você acompanhar o desenrolar de um caso como esse, ver o cara na televisão por esses crimes horríveis e pensar, ai, nossa, como ele é bonito, vou enviar uma carta pra ele. Tipo, sério, gente, não faz o menor sentido. Mas o Tiago virou o galã do presídio de Goiânia e por 2 anos ali, enquanto ele estava esperando o julgamento, ele recebia mais de 1.000 cartas mensais de admiradoras. Então, assim, os 2 anos que ele ficou esperando o julgamento foi só lendo carta de admiradora, basicamente, né? Mas, enfim, Tiago foi a julgamento. O primeiro julgamento do vigilante aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2016 e terminou com a condenação do Tiago a 20 anos de prisão em regime fechado.
O caso da vítima Ana Carla, morta em dezembro de 2013, foi o responsável por levar Thiago ao banco dos réus pela primeira vez, e a sua frieza ali para a execução da jovem pesou na decisão dos jurados. Eles só precisaram de menos de 4 horas para decidir pela condenação. E nem a estratégia do Thiago de parecer uma pessoa gente boa resolveu com eles, tá? Porque dias antes do julgamento, ele enviou uma carta aos jurados que dizia: Amigos jurados, sinceramente eu queria poder encontrar a criança que fui no passado e ter a chance de começar de novo. Eu queria poder voltar ao passado no tempo de minha infância e fazer diferente. Mas claro que isso não colou, e ele foi condenado. Ao longo dos anos que se seguiram, com a conclusão de todas as investigações, o Thiago enfrentou mais de 40 julgamentos por homicídios, sendo absolvido de 3 assassinatos. Suas penas somam mais de 600 anos. Hoje, Thiago vive separado de outros presos no núcleo de custódia de Aparecida de Goiânia. Apesar de condenado a uma pena tão gigantesca, 600 anos, mais de 600 anos, ele pode ser liberado da prisão quando completar 30 anos de detenção. Se isso vier a acontecer, o Thiago poderá conquistar sua liberdade em 2044, quando estiver com cerca de 58 anos. Ainda, 58 anos ainda tá jovem. O promotor Maurício Camargo diz não ter certeza de que isso realmente acontecerá, de ele sair da prisão em 2044, porque ele argumenta que assim que Thiago completar os 30 anos de prisão e estiver apto para progredir a um regime aberto, enfim, ele vai precisar passar por exames psicológicos e criminológicos para que aconteça essa soltura. E aí ele alega, o promotor Maurício Camargo: Eu tenho minhas dúvidas se algum juiz assinará o documento de que ele está apto para o convívio social. Acontece que o Dr. Camargo ele cita o caso do Chico Picadinho, que chegou a ser solto nos anos 70 após cumprir pena por assassinato e voltou a matar com o mesmo requinte de crueldade que ele matou a primeira vítima dele antes, E assim, ele matou pouquíssimo tempo após ganhar a liberdade. E aí, se você quiser saber mais sobre a história do Chico Picadinho, gente, também tem aqui no podcast, e é o episódio 131. E apesar de já ter passado mais de 30 anos que o Chico Picadinho está preso, ele permanece preso na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, cumprindo ali a sua pena integralmente, e ele é o detento mais antigo do sistema carcerário brasileiro. Então, pode ser que o Thiago não seja solto, Enfim, enquanto ele tá lá preso, o Thiago tenta construir a sua vida dentro da cadeia. Foi no presídio que ele conheceu o amor de sua vida, Jéssica Alves dos Santos, de 21 anos. E não, Jéssica não era uma de suas admiradoras secretas, mas ela era, na verdade, uma detenta que cumpria a pena por latrocínio e roubo. Ela nunca esteve pessoalmente com Thiago. Entretanto, o Thiago e os seus advogados de defesa dizem que os dois teriam trocado cartas dentro do presídio. As correspondências seriam a única forma de contato desse romance proibido. O Thiago chegou a pedir autorização à Direção-Geral da Penitenciária para se casar com a sua amada, mas ele teve o seu pedido negado, porque não é permitido relacionamento entre detentos, a não ser que eles já estivessem casados antes da prisão de um deles, que não é o caso aqui. Curiosamente, em setembro de 2018, quando esse pedido foi feito para o Thiago, o Thiago pediu lá para casar com ela para a justiça, a Jéssica veio a público para negar qualquer envolvimento com o Thiago. Segundo a defesa da Jéssica, o motoqueiro assassino se apaixonou por ela ao vê-la pela TV durante um desfile no Dia Internacional da Mulher, em que detentas participam. Esse evento foi televisionado, é tipo um desfile de mulheres e tal, e como o Thiago estava isolado no núcleo de custódia, esse seria o único jeito dele ter visto ela, que seria pela TV. Ele nunca teve contato com essa mulher, enfim, ele viu ela lá na TV, ficou obcecado por Jéssica e chegou a enviar cartas a ela, mas as mesmas nunca haviam sido correspondidas, de acordo com a Jéssica e a sua defesa, Enfim, a Jéssica não estava nada na dele. E, no fim, negou que tenha sido sua noiva ou que tivesse qualquer intenção de casar com ele. Hoje, aos 36 anos e rejeitado por Jéssica, Thiago segue no núcleo de custódia de Aparecida de Goiânia. E esse foi o tão pedido caso do Maníaco de Goiânia, a história do motoqueiro assassino Thiago Henrique Gomes da Rocha.
Eu acho que o que mais me perturba nesse caso é meio que a falta de motivação, né? Porque não tem um porquê, uma razão. No fim das contas, os jurados reconheceram que a motivação do crime foi por tentar aliviar o sentimento de raiva e a vontade de matar que sentia. Mas, poxa, gente, isso pra mim não é o suficiente, sabe? Uma raiva de onde, de quê? Dá a entender que era algo muito interno dele, né? Essa vontade que ele sentia de matar, algo dele mesmo. E isso, pra mim, é muito mais assustador do que um crime com uma motivação mais clara, né? Porque da forma como aconteceu, qualquer pessoa podia ser vítima. Qualquer mulher, homem, sem ter feito nada, sem se parecer com ninguém. Simplesmente qualquer pessoa é uma vítima em potencial. O que explica, óbvio, o caos e o terror que foi em Goiânia em 2014. Ir comprar pão era perigoso, esperar alguém na rua era perigoso. Qualquer um podia se deparar ali com a raiva interna do Thiago e acabou, sem chance. Quer dizer, teve uma sobrevivente graças à arma que falhou, mas era uma raridade, né? Ele chegava, atirava por trás, enfim. Isso pega demais pra mim nesse caso. Eu curto muito entender a psicologia por trás de tudo, as motivações, a mente humana. E esse caso, assim, não tem explicação, né? Fica uma coisa meio nula pra mim. Mas é isso, gente bonita do meu coração. Vocês já sabem, né? Amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos relacionadas a esse caso lá no Instagram, o @cafécomcrime, e no Twitter, o @caféccrime. Quem é mais visual e quer ver a cara das pessoas mencionadas neste episódio, os locais e etc., é só ir lá no perfil do Café com Crime nas redes sociais. Deixa seu like, comenta sobre o caso nos comentários. E aliás, se você é de Goiânia e se lembra de estar lá em 2014, deixa o seu relato também de como foi viver essa época que eu adoraria ler. Um beijo pra vocês, eu volto em 2 semanas com um novo episódio e até lá, não confiem em motoqueiros que não tiram o capacete em locais fechados, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e texto de Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas para este episódio foram Portal G1, Repórter Record, Jornal Guia-me, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Jornal Opção, Daily Mail, Portal UOL, Portal A Redação, Jus Brasil, Jornal Espaço, Investigação Criminal, Mais Goiás, Câmara Record, Portal Terra e o trabalho de conclusão de curso de Lara Beatriz Ferreira Palmeira sob o tema A Imprensa no caso do Maníaco de Goiás.